Salmo 90. Eu estou um pouco resfriado, mas todo mundo está resfriado, né? Faz parte do resfriado ainda. Salmo 90 é um salmo muito interessante. E eu queria hoje conversar com os irmãos sobre esse salmo. E também já li ele muitas vezes, já preguei algumas vezes, mas toda vez que eu me deparo com ele, eu sempre tenho algo novo para podermos explicar sobre esse salmo. Salmo 90. Vamos ler os 17 versículos desse salmo. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: volte ao pó, filho dos homens. Os 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e com a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, verseja e floresce. À tarde, murcha e cai. Pois somos consumidos pela sua ira, e pelo furor somos perturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como uma breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nem nesse caso, o Senhor, o melhor deles é a canseira e o enfado, pois tudo que se passa rapidamente, a nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor, o que é devido? Do que te é devido. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volte, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido por tantos anos. Quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Podem sentar, amados. Esse salmo foi escrito por Moisés, grande legislador, líder de Israel. E esse salmo, a gente lendo ele bem calmamente, estudando ele bem calmamente, a gente vai perceber que Moisés faz uma descrição aqui do que ele já foi, do que ele passou, o que aconteceu na vida dele. É um resumo da vida de Moisés de Salmo 90. Porque nós todos, lemos a Bíblia de uma forma bem, já percebemos que Moisés ele era um príncipe do Egito. Ele foi criado pela sua mamãe, depois ele cresce, e quando ele tem ciência de tudo isso que está acontecendo com o povo de Israel, ele tenta com suas próprias mãos ser o libertador, mas algo dá errado, porque Deus não é assim que se liberta todo, né? Ele passa 40 anos no deserto. E esses 40 anos para Moisés foi fundamental. Muitos de nós, às vezes, não aceitamos muito o deserto das nossas vidas, né? As adversidades, os problemas. Mas Moisés, ele é uma forma de nos ensinar que as adversidades, elas são, sim, uma escola para todos nós.
Quem não passa pela adversidade, essas pessoas não aprendem o que é estar submisso a Deus, confiar no Senhor. A nossa confiança só vai ter efeito quando nós olhamos para o nosso redor e tudo que está à nossa volta e percebemos que nós não temos nada. Lá no Egito, Moisés tinha tudo. E Deus tira tudo de Moisés, leva ele lá para o deserto e lá ele volta a estaca zero. Não tem nada. A sua conversa agora é com as ovelhas do seu sogro. Ali que ele conversava. E depois de 40 anos, Deus vê que ele estava pronto. Deus vê que ele estava pronto. Não foi Moisés que procurou Deus. Não foi Moisés que orou a Deus, foi para monte, fez campanha disso, daquilo, para poder procurar algo de Deus. Não, porque esse é um problema nosso. Nós achamos que nós temos que fazer algo, não é isso mesmo? Eu tenho que fazer algo. Tem algo que eu tenho que fazer, porque não tenho que trabalhar. Mas Moisés, ele ensina para a gente que não é esse o caminho. O caminho é ir para o deserto. É lá no deserto. É lá que a gente vai viver a vida verdadeira, né? E quando você chega no deserto, ele esquece de tudo, porque aqueles foram os momentos que ele começou a se relacionar com Deus. Esse é a chave de tudo. A chave para crescimento, a chave é justamente relacionamento com Deus. O que nós precisamos a cada dia é nos relacionarmos com Deus. E nesse relacionamento a gente vai conhecer coisas que você nem imagina que você venha conhecer. Você vai conhecer o que Deus pensa, do que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer. Então, ali, quando Deus entendeu isso, olhou para Moisés e entendeu isso, ele vai lá na sarça ardente e fala: agora sim, Moisés, você pode voltar para o Egito. Já não procurou isso. Você vai perceber no texto isso. Ele fala: não, Senhor, não tem que mandar outro, não. Tem que ser eu mesmo. Eu estou bem aqui no deserto, né? Parece a história da águia. Já viu a história da águia? Não quer? Quando os bichinhos começam a crescer, né, pastor, ele começa a ficar meio acomodado, né? Aí a águia, a mãe águia, né? O que ela faz? Ela começa a tirar todo aquele conforto da águia, dos bichinhos, e deixar ele dentro do ninho cheio de graveto. E aí ele começa a ficar desconfortável, né? Para eles tudo, né? E até que chega um momento que ele vai pegar o bichinho e vai fazer o treinamento no voo. Aí a águia vai lá para o mais alto possível, solta o bichinho, o filhotinho vê que o filhotinho não está preparado, ele vai lá com as suas asas, né, que são grandes, ampara ali o bichinho, leva para o ninho de novo. Não é um ninho cheio de conforto, com penas, não, é só cuidado para eles ficarem desconfortados ali, até eles aprenderem a voar. Assim Deus faz conosco. Você passava para os irmãos muito importante. Se você chegou a esse ponto que você está desconfortável, se você chegou a esse ponto que você não está muito legal, alguma coisa deve estar cutucando você, né? E você não está conseguindo dormir direito, né? Então, eu queria dizer para você que esse é o momento que Deus está dizendo assim: olha, é hora de se consertar, é hora de se voltar para mim, é hora de aprender a voar sozinho. E nós estamos aqui para isso mesmo. A minha trajetória como obreiro começou lá no Teófilo Otoni. Interessante isso, não esqueci nunca. Eu tenho 2 fotos que eu perdi ela, mas que eu oro para achá-la. As fotos mais significativas da minha vida. Eu posso tirar foto de tudo que de bom hoje eu não sou, né? Mas tem 2 fotos que elas foram perfeitas. Justamente elas estão em algum lugar, eu creio porque elas estão juntas. Que é a foto do meu batismo, que foi dia 17 de abril de 1988. E tem uma foto do meu diaconato, que foi de 13 de outubro de 1991. Eu não esqueço de verdade.
Ele começou a conceituar os incômodos. E Deus sempre nos despertando, e ali nós começamos a aprender. E ali nós aprendemos a voar. Me lembro do meu primeiro pastor que me pastoreava naquela época, o nome dele é Geraldo Cândido. Muitos anos atrás eu tive o prazer de conversar com ele. Toda vez que eu ligo para esse pastor, eu me emociono. Porque hoje eu estou onde eu estou hoje, foi ele que me deu a licença. Ele que me deu o fundamento do que eu possa me segurar hoje no ministério. Então isso tudo é gravado. Então a gente tem que sempre nos entender que Deus tem um plano e propósito para cada um de nós. Moisés precisou fazer 40 anos para que Deus pudesse chamar a atenção dele. Mas ele precisava aprender mais um pouquinho. Então, isso foi mais 40 anos. Então, quando Moisés volta para o Egito, segundo nós entendemos, ele tinha 80 anos de idade. É tanto que o Salmo aqui começa a falar sobre isso, né? 70, quando tem vigor, 80... já está vindo um enfado, é a canseira. Mas ele estava lá, libertando, trabalhando para que o povo de Israel fosse liberto do Egito. E Salmo, ele é muito interessante por causa disso, porque aqui nos ensina que devemos voltar para o único que pode nos dar esse suporte, que é Deus. E esse Deus, na verdade, é que vai fazer com que a gente seja o que Ele quer que nós sejamos, não o que eu quero que eu seja. Se eu fosse querer que eu queria, eu não seria nem pastor hoje, né? Me lembro uma vez que eu estava lá em Minas Gerais, o pastor chegou alguém para mim assim: não vai, Deus manda te dizer que tem uma obra pastoral contigo, assim. Eu brinquei, você não está brincando, rapaz. Eu estou fora. Eu falei essa palavra, estou fora, eu não admiti isso para mim. E tem coisas que nós não admitimos hoje. Eu vou fazer uma obra, eu fui chamado para ser missionário. Fique tranquilo, você vai ser missionário. Deus vai te levar para um determinado lugar. Hoje, talvez eu esteja me esquivando, né? Me esquivando por aqui, me esquivando dali, mas Deus vai trabalhar para que você possa entender isso e você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Lembra de Isaías? Isaías, Deus ele faz como uma águia, né? Que dá conforto, né? Bota lá nas pernas, todo confortável ninho, e significa a glória de Deus, né? Isaías, ele entra no templo e vê a glória de Deus. Mas Deus ele faz isso, porque a glória de Deus vai impactar o ser humano. Ele vai mexer com a nossa carne. E todo aquele que se depara com a glória de Deus, a primeira coisa que ele vai sentir é: sou miserável, sou um pecador, eu vou para o inferno, eu preciso sair fora disso. A primeira coisa que ele pensa. E foi o que Isaías pensou. Isaías se volta para Deus e olha: eu vi a tua glória, estou perdido, vou morrer aqui. Eu falo isso com propriedade porque uma vez, muitos anos atrás, eu estava lá sozinho de casa, isso que tem 30 e poucos anos atrás. Eu estava lá, sabe, sozinho de casa, o negócio caiu do meu lado. Eu vou ter a brilhante ideia de pedir o Senhor para me tocar. Nunca passa isso. O negócio é doido. Aí eu disse: Senhor, eu estou aqui empolgado, né, na oração. Engraçado, você se empolga na oração, né, e está empolgando, está orando: Senhor, glória a Deus, e eu, glória a Deus, me toca, Senhor, Deus, se o Senhor toque. Senti uma mão pesada sobre o ombro. Quando a mão pesou, eu entrei em desespero. Eu vou morrer, cara.
comecei a chorar desesperadamente. Lembrei dos amigos. E ponto a glória de Deus nos toca. Quando nós preparamos para a glória dele, a primeira coisa que nós sentimos é que vamos morrer. Nossa carne não suporta a glória de Deus. E depois disso, depois que Deus faz isso, o que ele faz? Ele manda um serafim lá tocar os lábios de Isaías. E quando ele é tocado, a primeira coisa, e Deus aí ele pode dizer a palavra mágica. Deus só vai dizer isso para você quando você estiver ciente do que você está vivendo. A quem ele vem? A quem há de ir por nós? Isaías está empaquetado já, preparado. Eis-me aqui, envia-me aqui. Cuidado, esse envia-me a mim, ou eis-me aqui, sem que sejamos preparados. Deus, ele quer ouvir. Deus não vai chegar para você nunca, falar nada para você, sem que ele veja em você que você está ou não preparado. Por isso que ele viu Moisés. 40 anos de idade. Moisés tinha estrutura, porque ele era príncipe do Egito. Moisés poderia muito bem chegar para o rei, para lá e cumprir o Egito e falar: vamos acabar com essa escravidão aqui agora, ninguém mais vai ser escravo aqui, não. Mas Deus não era isso o plano de Deus. Tanto que ele foi lá e matou o soldado egípcio com um bonde, né? Só que não deu certo. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nada vai dar certo. Fugiu para Midian, tem 40 anos, como nós já falamos aqui. Lá ele aprende muitas coisas e o Salmo, na verdade, ele começa a olhar: Senhor, tu tens sido meu refúgio. Geração, geração. Aqui Moisés começa dizendo que ele era uma pessoa, tanto no verso 1 até o verso 7, ele descreve aqui no verso 6, perdão, a sua fragilidade. Quem é ele, na verdade? Quando nós estamos lá em cima, nós achamos que somos alguma coisa, mas aqui ele fala, no versículo 3, tu nos reduz ao pó. É isso que aconteceu com Moisés. Deus reduziu Moisés ao pó. E vai, é lá que eu estava. Eu tive que sair lá correndo como um animal do Egito, fugitivo, como um ladrão, ou como qualquer coisa terrível, para não ser morto. Então Deus me reduz. Ele começa a dizer: olha, o Senhor, né? O Senhor, 1000 dias são como os teus olhos, como um dia de ontem, como a vigília da noite. Isto é, o Senhor não tem 24 horas. No nosso relógio, isso aqui se chama Cronos. Você vê disso? Mas no relógio de Deus é Kairos. Isto é, o horário de Deus é completamente diferente do nosso Cronos, do nosso 24 horas. Deus não se limita a 2 horas da tarde, a 3 horas da tarde. A oração, que pode marcar a oração de 5 horas, 6 horas. Deus não tem esse negócio de 6 horas de oração, de meia-noite de oração. Deus, ele quer que você se relacione com ele todos os momentos possíveis que você possa estar com ele sozinho. Não tem essa ideia de orar com Deus. É Kairos. Não, hoje às 6 horas tem que orar. Não, Deus não tem nem assim. Se quiser orar às 6 horas, não tem problema não. Fica à vontade. Só que eu quero que você entenda que Deus não se limita a horas. E aqui, quem entende isso não fala. Ele fala que somos como uma folha que pela manhã está bonita, viçosa, mas chega à tarde e ela morre. A nossa irmã estava cantando uma canção aqui que eu peguei o nome dela ali. Desculpa, o lançador da língua. Eu lembro, mas não me contigo, eu fiquei com esse dela. Para eu não esquecer, porque eu sei que eu vou esquecer, eu tenho que pelo menos canção primeiro, né? Como eu sou a mania, né? Chega assim, depois você esquece tudo, né, irmão? Eu não esqueceu daqui, esqueceu daqui, não tem jeito, né?
Eu peguei essa camisa aqui hoje, aí eu não sabia onde estava. Minha esposa falou, que com a camisa, tá aqui, filha. Onde eu não, você não acha nada, né? Aí, e eu fui pegar a camisa para passar ela. Quando eu armo a tábua e pego o ferro e pergunto, aonde está a camisa? Eu não achei a camisa. E eu falei assim, amor, cadê a camisa? Você viu a camisa onde coloquei a camisa? Eu estou procurando. Ela foi, essa aqui está procurando? Mas tem uma mulher dentro de casa, não. E ela aí eu então, aí eu fui ver a canção, Portões Celestiais. Você já imaginou o que essa canção, como foi cantada, o que ela representa, o que ela pode representar para a gente no nosso dia a dia? A gente, nós estamos aqui hoje, sabe, com todo vigor, toda força, mas amanhã não estaremos mais aqui, talvez não estaremos mais aqui. Hoje, ao chegar aqui, né, meu coração fica um pouco triste, é claro, né? Por não vermos aqui aquela belíssima senhora abençoada. Eu abri o Chiquinho, eu olho para a cadeirinha que é uma das emoções da Annalisa sentando aqui, eu já meti aqui, olhei atrás, já tinha passado. Então, hoje estamos aqui, mas não. E são coisas rápidas. E nós temos que entender isso, que nós temos que aproveitar a cada momento que nós temos nessa terra, é para encontrar ou entender o propósito de Deus para a nossa vida. Penso eu, também não sei, mas ele estava lá no deserto, talvez na mesma entendimento nosso aqui. Vou aproveitar o que eu posso aqui para me relacionar com Deus, para viver em momento com Deus. E é assim que Deus quer de nós, que nós viemos a cada dia nos relacionarmos com Ele. Temos um momento sozinhos com Ele. Aí eu só concordo com um monte dessa hora. E cada vez não temos que ficar sozinhos, né? Mas você pode ter um monte, um lugar semelhante, para poder ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos disso. Justamente Deus tem que colocar uma palavra na minha boca todos os dias. O homem, o peixe não pode ficar sem água. Tira o peixe fora da água, vai morrer. E quantos de nós estamos mortos justamente porque estamos distantes de Deus? Como vocês falam aqui sobre isso? Olha, versículo 2, antes que nascesse os montes, antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo, antes que tudo isso existisse, tu sempre foi eterno. E a eternidade tu és Deus. No versículo 7 adiante, ele começa a falar sobre justamente o problema nosso. Porque o pecado, ele desperta a ira de Deus. Quando ele ora para o pecado, Deus quando ora para o pecado, é a ira dele, ele se ira contra isso, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é dizer, eu não quero saber de Deus, eu quero o diabo. Ele é mais bonito, ele dá mais vantagem. E ele fala, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Puseste a nossa iniquidade de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Isso. Deus, ele olha para sua luz. Aquilo que talvez eu não enxergo, na vida dos irmãos não enxergam em mim, mas Deus está enxergando. Mas é o seguinte, Deus, eu não posso esconder os meus pecados ocultos de ti. Tu conhece. É isso que Deus quer que nós entendemos, que vimos apresentar a Ele tudo aquilo que achamos que é ruim. Será que eu estou dando certo mesmo? Será que eu estou certo mesmo tomar atitude? Será que esse pensamento que eu tomei, será que ele é agradável a Deus? Será que Deus está agradando do que eu falei, do que eu pensei, do que eu agi, do que eu fiz? Essa pergunta que temos que fazer sempre nas nossas orações. Oração não é falar de tudo, falar que eu tenho que. Eu quero orar para o pastor falando, amém, vai gostar muito disso também, irmão. Mas a oração é o momento de você falar isso com Deus. Rasga
Muitas pessoas eles estavam orando, como os filhos rasgavam suas vestes. Isso significa que nós temos que rasgar o nosso coração para podermos nos apresentarmos a Deus. E aí ele fala sobre isso. E ele continua falando sobre a fragilidade humana. Aí, a partir do versículo 12, é um versículo que eu gosto muito dele. Que Moisés, quando ele orou sobre o versículo 12, ele estava justamente pensando nele. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração santo. Isso é, ele diz o seguinte: ensina-me a cada dia, me ensina a caminhar, me ensina, Senhor. Eu acredito que Moisés lá no deserto, ele orava sempre assim: Senhor, eu preciso aprender. Eu não quero mais viver aquela vida que eu tinha. Eu sei que lá no Egito eu tinha tudo, mas agora eu tenho certeza que o Senhor me ensinou que eu não tenho nada, e somente em Ti. Então me ensina a caminhar, me ensina a cada dia. Que é uma boa palavra. Quando você quiser orar pelo seu aniversário, olha a sugestão aqui, né? Aí você vai orar. Diz para aniversário: Senhor, hoje é o dia tal, estou fazendo tantos anos de idade. Estou suando, Senhor. Será que a partir de agora eu queria que o Senhor ensinasse a contar os meus dias? Quando chegar no outro aniversário, se caso o Senhor queira que eu chegue também, né? Eu venho estar com o coração sábio, com estrutura, com maturidade, com mais crescimento. E no versículo 13 em diante, ele começa a falar sobre a graça. Estamos no caminho, por exemplo, do nosso irmão Silvio, né? Sobre isso que a igreja, nós, a igreja, precisamos entender o que é a graça de Deus de forma propriamente dita. A graça de Deus. Vocês viram ali um artigo que alguém comentava sobre, para dar uma ideia, o que é a graça de Deus. O tribunal, sabe que no julgamento tem ali o advogado de defesa, o promotor, que é o que manda, que quer logo lascar o cara, né? O promotor quer lascar o cara, que é o que fica uma perpétua logo por cima, né? O promotor e tem os jurados que vão determinar ali a vida do cidadão após o julgamento. Então, tanto o advogado de defesa, como o promotor, o acusador, ele vai tentar persuadir os jurados a tomar as suas notas. Mas quem era o réu? O réu era um aliciador de crianças, um pedófilo. Quando se fala pedofilia, dói muito, né? Criança. Era um pedófilo que não somente estuprava as crianças, como também matava-as. Ele estava ali como réu. Tudo que indica, o cara está lascado. Ele não vai ser condenado, isso mesmo? Essa é a ideia. A ideia é acabar logo com esse cara. A ideia é exterminar ele. Se eu pudesse, alguém pensava, talvez lá na plateia, eu não somente apenas dava uma sentença de 50 anos, 100 anos, eu já matava ele para acabar com ele, porque o homem desse tem que morrer. Quantas pessoas talvez não pensamos assim, né? Será que fulano merece viver? Mas algo inusitado aconteceu naquele julgamento. O juiz vê a sentença. E qual era a sentença? Adivinha, irmãos? Ele seria o quê? Não diria culpado, mas o juiz deu absolveu. Muitos ficavam absolvidos, indignados. O
O irmão do filho pródigo é um deles, que descreve ali a palavra do filho pródigo é exatamente essa situação. A graça perdoa, mas o homem não. O olhar de Deus não é igual ao nosso olhar. O nosso olhar é exterminar, é acabar, é julgar, é isso diante. Mas o olhar de Deus é absorver, é tratar, é buscar, é restaurar vidas. Se nós não pensarmos assim, estaremos longe da graça de Deus. Pense um pouquinho. Eu nunca vou ver fumar nunca, porque minha mãe, graças a Deus, ela foi fundamental na minha vida para poder meu irmão não fumar. Até queria, irmão. Achava legal. Na nossa época era curtição, né, pastor? Fumar era curtição nessa época. É uma coisa doida, não sei que curtição doida é essa. E minha mãe disse: você vai fumar quando estiver dentro do caixão. A mãe está viva até hoje, irmão. Firme forte. Você viu lá como é que ela tá lá, né? Firme forte. Depois então vale a pena, porque agora você não viu antes, agora não vai ver mesmo, né? Então, bebê, me lembro uma vez que eu enchi a pança, eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Está caminhando por 18, não me lembro de idade. E naquele dia, irmãos, eu fiz o que eu não deveria fazer. Fiz tudo aquilo que se deve para poder acabar com ele, né? Cheguei em casa, me lembro que só tirei o calçado e deitei e só acordei pela manhã com aquela situação crítica de ressaca. Me levantei, não de repente não. Eu disse: teu pai, rapaz? Ele falou comigo mesmo. Teu pai estava perdendo uma perna, depois perdeu outra, sem família, sozinho, largado, tudo era bebida. Quer comer para mim? E eu me lembro. Eu pensei: você não, você é melhor ficar. É diferente. Mas Deus restaurou-me. Ali foi a graça de Deus. Antes de eu conhecer Jesus, a graça de Deus já estava na minha vida, porque ele não olhava para um homem perdido. Se Deus olhasse como nós olhamos, hoje não teríamos pessoas testemunhando o que era lá do submundo da vida e hoje estão no Evangelho. Então a gente tem essa mania de querer julgar as pessoas, mas não é justamente que Deus quer que nós restauremos, que nós busquemos. Moisés era um desses. Moisés ele olhava isso como fosse um presente de Deus. Deus me deu a sua graça. Só me falando aqui no versículo em diante, ele fala: quando a teus filhos e as tuas obras apareceram, aí no versículo, deixa eu achar aqui, amados. No versículo 13: volte, Senhor, até quando estará indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-me pela manhã da tua bondade, pois cantemos júbilos e nos alegramos todos os dias. Alegra-nos por todos os dias, tanto do teus afligido por tantos anos, quanto nós suportamos diversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua graça. A graça de Deus é tudo isso. Eu li lá um artigo num livro que me chamou muita atenção. Estavam os irmãos, uma jovem, uma criança de 2 anos, ela era prostituta. E o dinheiro e também dava o seu filho, a sua filha com 2 anos para poder também se prostituir. E ela ganhava mais dinheiro com a filha do que o dinheiro que ela ganhava com a filha era um mês que ela tinha que trabalhar. Em uma só programa com a filha de 2 anos. Mas fizeram uma pergunta para ela que até hoje não sai aqui da minha cabeça, isso me preocupou muito. Eu preciso Deus para trabalhar na minha vida sobre isso. E perguntaram para ela: você nunca procurou uma igreja? Eu te ajudar? A resposta dela foi: nenhuma dessas igrejas vai aceitar quem eu sou. Mas quantas pessoas estamos lá fora estão pensando para mim?
Isso aqui na igreja. Eles não vão me aceitar. Eles não vão me abraçar. Eles vão simplesmente me julgar porque eu vivo essa vida. Muitos anos atrás, quando eu pastoreava a igreja lá no Itaguaí, a outra igreja, me apresentaram uma pessoa que era homossexual. Ele foi no meu gabinete conversar comigo. E aí, rapaz? Pastor, eu não consigo largar essa vida. Mas, rapaz, eu posso te ajudar, meu irmão. Posso te ajudar. E criamos uma amizade sobre isso. Eu abri mão dele, eu abraçava ele. Eu abraçava ele sem medo de julgamento. A gente conversava. Ele me ligava. Uma vez ele me ligou chorando. Eu disse, mas não, meu filho. Pastor, mataram meu namorado. Aí eu fui. Disse, rapaz, eu sei que é lamentável a situação. Mas quem sabe Deus nesse momento te dá a oportunidade de você voltar para Cristo agora. Ele não mais tinha contato com ele mais. Ele sumiu, aí ela era uma igreja lá, entregou da igreja, e nunca mais tinha contato com ele mais. Mas isso é o que eles precisam, queridos. A graça de Deus, olhar para as pessoas sem que nós venhamos a julgá-la pelos seus atos. Olhar elas como que ela não fosse daquele jeito. É assim que Deus olha para todos nós. Não sei se é alguém que já passou por esse minuto da vida, mas Deus, Ele quer justamente esses. A gente não se comportamos com aquele irmão mais velho do filho pródigo. Pastor Mário, eu estou aqui com o pastor Mário há tantos anos, né? Ele nunca fez a festinha da vida. Agora entrou o cidadão ali, agora para a igreja, está aqui, ó. Entrou ontem para a igreja, o pastor Mário está fazendo uma festinha para ele. Quantas vezes nós vivemos assim? E a graça de Deus quem entrando, o pastor Mário está dando mais atenção àquela pessoa, é porque justamente ela merece essa atenção. Deus sempre vai dar atenção mais para as pessoas que agora estão precisando desse carinho. Como essa mulher aqui, essa prostituta, ela não estou pensando, eles não vão me aceitar. Eu faço muita sujeira. Eu faço coisa muito errada. Eles não vão me aceitar. E aqui está Moisés escrevendo isso. E ele finaliza, né? No versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor. Tira de Deus. Davi, em Salmo 51, está numa situação difícil. De pecado um pecado qualquer, né? Pecadão, ele adultera com a mulher, depois mata o marido da mulher, ou ele manda matar uma mulher. Foi grave isso. Quando Natan confronta com ele disse: eu sou um pecador. Natan fala: não, se você já fez, se você entende isso, você já está perdoado. Deus é assim, ele perdoa isso. Se não for um tipo de pecado, não tinha tempo. E ele escreve: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Tudo que importa, o que pode importar para mim e para todos nós aqui, é justamente isso, é a presença de Deus constante. O que Moisés anelava aqui. Eu quero a tua presença, a sua graça é a sua presença, a sua graça que vai me proteger, porque quando o Senhor olhar para mim, não vai olhar para os meus pecados, vai olhar para o homem quebrantado, que precisa do seu perdão. E ele conclui: quanto a isso, confirma as obras das nossas mãos. Eu sei que eu não sou merecedor de nada disso,
mas confirma as obras das nossas mãos. Essa oração foi justamente aquela que ele foi caminhando para o Egito para encontrar com Arão, seu irmão. Lá, enfrentar Faraó. Deus tinha advertido, ele não vai deixar sair baixo. Eu também, quem está tudo aqui, voltando para o capítulo 6 de Isaías, que estava falando sobre isso. Quando Isaías fala, esse aqui, envie a mim, Deus chegou a Isaías e falou, você vai pregar para eles, Isaías, mas eles não vão te ouvir. Gente, é lógico um negócio desse? Você pregar e ninguém vai te dar atenção. É como se chega numa igreja, as pessoas não estão nem se importando com você. Irmãos, eu já preguei já na igreja onde eu dirigia lá em Itaguaí. Tinha uma irmã, irmãos, me perdoe, eu não estou querendo aqui dizer nada assim pessoal sobre isso. A irmã sentava no banco, usava os braços, eu pregando e a irmã está lá. E justamente essa irmã é que achava que ela sabia muito mais da Bíblia do que eu. Não que eu venha discutir sobre isso. Estou estudando ainda para conhecer mais. Mas ela confrontava. E é isso, sabe? E eu pregava assim mesmo, eu não ficava com medo, eu não entendia isso. Ao contrário, isso me dava mais gás ali para pregar. Então a gente precisa disso, confirmar as obras das nossas mãos. E quando Deus confirma, as coisas vão fluir. Quando você for lá, orar lá para a sua família, né? Você é um sacerdote, hoje é a referência da sua casa. Então você vai orar para a sua família, Senhor, confirma as obras das minhas mãos, eu vou botar as mãos aqui, o Senhor vai abençoar a minha família. E assim por diante. E Moisés aqui nos ensina justamente isso. Ele pede o Senhor para abençoar o seu trabalho. Hoje no meu trabalho, eu trabalho 2 de dia, 2 de tarde e 2 de madrugada. Esse último dia, o último plantão que eu trabalho à noite, sabe alguém bêbado? Eu estava bêbado. Eu não vivi nada não, eu estava bêbado. De sono. Estava assim, gente. São jubilos, terminou 7, eu largava o meu trabalho, eu saía 7h30 da manhã, né? Era 6 e pouca, e Deus te abençoou, o operador lá, não mandou fazer nenhuma tarefa, eu disse, glória a Deus, que Deus abençoe ele. Eu estava assim. Meu colega chegou para me render, e disse, olha, está tudo ali, meu irmão, se tiver vontade de cigarro, eu estou partindo. Então, ele vai ser para nos ajudar. Me ajuda. Porque trabalhar à noite, são 8 horas dirigindo, não é uma coisa muito simples. Parece assim, não é? Eu vou orando, Senhor, com as obras das minhas mãos. Eu sei que o meu maior inimigo é o que eu vou enfrentar hoje, se chama sono. Esse é o maior desafio meu nessa hora. O restante é tudo beleza. Mas o sono não. Pessoas guarde. Seus anjos aqui, lá, rodeado. Assim vai. E se eu estava pensando, eu ia fazer 9 meses, pastor, eu vou fazer 10 meses. Eu tenho que dividir mesmo, eu vou fazer agora. Meu coordenador me liga ontem e fala para fazer exame. Eu disse, vai fazer exame por 9 meses. Não, peraí, eu vou fazer 10 meses. Eu fiz 10 meses, isso é, eu estou a caminho para fazer 11 meses. E assim vai. Confirma a sorte que for, o que você for fazer, o que você for orar. Entenda que Deus está bem coladinho com você. O Espírito Santo está bem pertinho de você. E Ele vai te ajudar, com certeza, a cumprir essa tarefa que Deus designou para você. Muitas coisas que temos que fazer ainda,
Não sei se Deus vai me levar amanhã ou depois. Mas enquanto Ele não me levar, né? Eu vou trabalhar. Estamos lá, meu sogro me cedeu um quarto. Eu vou, estamos agora para poder ficar adquiritivo na casa do meu sogro. E ele deu um quarto todo, já estou trazendo a minha esposa. O senhor foi lá e me deu uma mão lá para poder me ajudar na mesa lá. E meu projeto é, né, trabalhar com ele tudo, muito mais do que eu já estou trabalhando. E Deus, e toda a minha oração, Senhor, tudo é para a sua glória. Que vidas sejam alcançadas por cada transmissão que colocar lá. Cada palavra que eu falar, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, e as obras das nossas mãos. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer Deus ciente que a graça de Deus está sobre a sua vida. Toda manhã agradeça a Deus, Senhor, obrigado pela sua graça. Não olhe para mim sem a graça, Senhor. Olhe para mim com a graça. Eu falo isso, que se Deus olhar para mim sem a graça, vou usar a linguagem do meu amigo Silvio, estou lascado. Estou lascado por dentro. Mas, glória a Deus. E vocês também glória a Deus. Porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Amém?